Continuar então a nossa série sobre o Sermão do Monte. Tá acabando, tá quase. E hoje o título é A Falsa Paz. Nós vamos ver hoje aquele que talvez seja o trecho mais difícil, né, do Sermão do Monte. Difícil que eu falo é difícil de engolir, né? Esse é pesado. E aí a gente vai meditar um pouquinho sobre isso hoje. Ó. Pois bem, o trecho então se encontra em Mateus 7, versos 21 ao 23. Eu coloquei no slide, então vamos ler. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pesado, né? São versos que ficaram muito conhecidos para aquela pregação do Poste, que eu acho que muita gente já ouviu, né? Aquela pregação chocante, que deixou todo mundo apavorado e com medo de não ser crente. E é importante que a gente sinta isso mesmo, né? Como eu coloquei aqui, são palavras dirigidas a homens e mulheres que têm consciência do fato que terão de comparecer diante de Deus no dia do julgamento final. Eu tinha falado isso da outra vez. O tema do julgamento é um tema muito presente no Sermão do Monte, especialmente no capítulo 7, que já é o final do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, o tempo todo, ele menciona de alguma maneira a realidade do julgamento, o julgamento que virá para todos nós. Então é importante a gente ter isso em mente, essa realidade do julgamento. Outro ponto, uma aplicação, tudo isso aqui que o Senhor Jesus falou é uma aplicação dentro da exortação de entrar pela porta estreita e avançar pelo caminho apertado. É importante que a gente tenha noção do todo, né, de todo o Sermão do Monte, porque isso aqui não pode ser interpretado sem o entendimento daquilo que o Senhor disse antes, né? Toda aquela questão que o irmão Israel falou sobre a porta estreita, a importância de se adentrar pela porta estreita, de se entrar por esse caminho que é apertado. Então, isso diz respeito, esse trecho aqui, dos versos 21 e 23, dizem respeito a essa realidade de se entrar pela porta estreita, né? Que não é fácil adentrar por essa porta, né? O outro caminho é o caminho da facilidade, é a porta larga onde muitos entram. Esse caminho é o caminho da porta estreita. E é um caminho tão estreito que até pessoas que acham que são crentes, né, que acham que são próximas ao Senhor, descobrirão no dia do julgamento que na verdade não o são. Então, para a gente ver a realidade desse julgamento e de quão estreita é essa porta. O tema dessa declaração não pode ser o contraste entre a fé e as obras, porque existem alguns que interpretam, então, olhando só o começo aqui e acreditando que, o começo aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a pessoa interpreta da seguinte maneira, existem alguns que interpretam assim. Então, o mais importante não é focar na doutrina, e sim nas obras, certo? O importante é fazer. O importante não é você ficar só no discurso intelectual. O importante é você fazer a vontade do Pai que está nos céus. Lógico, né? A nossa fé, ela não é uma fé meramente teórica, ela é uma fé prática. Só que não por isso a dimensão teórica ela não é importante. É importante crer corretamente, é importante saber a doutrina correta e praticá-la, lógico, né? Pôr também em prática.
Mas o tema dessa declaração não é o contraste entre a fé e as obras. O propósito é nos alertar para o terrível perigo do auto-engano, ou seja, o perigo de acreditarmos, devido a falsos sinais, que a gente vai ver depois, de que nós, na verdade, somos regenerados, sendo que nós ainda não somos, certo? Esse é o perigo do auto-engano. É isso que o Senhor Jesus quer alertar aqui. O Sermão do Monte é direcionado para os crentes, certo? E esse é o perigo que ele nos alerta, o perigo de estarmos enganados, de nos auto-enganarmos. Nosso Senhor está frisando a importância da verdadeira santidade. Eu coloquei entre parênteses aí Hebreus 12:14, que diz para nos esforçarmos na verdadeira santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. Sem a verdadeira santidade, nós jamais veremos ao Senhor, ou seja, nós jamais seremos de fato filhos de Deus, se não nos esforçarmos, nos esmerarmos na verdadeira santidade. Não é uma justiça com base em obras, mas a santidade é a evidência da nossa salvação. Sem uma verdadeira santidade, nós não podemos dizer que somos eleitos, que somos salvos. O princípio geral é que a autodecepção no tocante à alma e às suas relações com Deus geralmente se deve ao fato que dependemos de falsas evidências a respeito da salvação. Ou seja, nós poderemos nos decepcionar, digamos assim, no dia do julgamento, porque durante a vida nós dependemos de falsas evidências a respeito da nossa salvação. E quais falsas evidências são essas? Veja bem, essas evidências que eu coloquei aqui, e são as evidências que o Martin Lloyd-Jones coloca no capítulo, ao qual nós estamos nos embasando, não são evidências de todo incorretas, mas a gente se apoia nisso achando, então por causa disso eu sou crente. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A primeira evidência é a crença correta. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, o indivíduo acredita que só porque ele crê nas verdades certas, ele crê naquilo que é correto, automaticamente ele é salvo. Só porque ele professa que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Ele acredita que acreditar nisso é o suficiente. Ou seja, eu acredito nas verdades bíblicas, logo eu sou salvo. Então, a primeira evidência sobre a qual algumas pessoas tendem a depender é bastante surpreendente. Não se trata de outra coisa senão de uma crença correta. Todos corremos o perigo de nos contentarmos com um mero assentimento intelectual diante da verdade. O indivíduo, então, acredita que só porque ele intelectualmente crê nessas verdades, mas não as põe em prática, elas não têm eco na sua vida prática, ele já é salvo. Corremos o perigo de confiar na própria fé ao invés de Cristo, de confiar na crença ao invés de sermos verdadeiramente regenerados. É aquela fé que muitas vezes as pessoas professam, que às vezes é uma fé até muito vaga, né? Eu acredito. Mas acredito no quê? E essa crença que você tem, como ela não afeta a sua vida prática? Como uma crença na realidade da encarnação do Verbo, que morreu por nós, não afeta a sua vida prática. Muitas pessoas dizem professar essas verdades, mas na vida prática delas, elas não vivem aquilo que o Senhor exige de nós. Então, um mero assentimento intelectual, não que ele não seja importante. A pessoa deve crer nas verdades corretas, certo? A pessoa que não crê nessas verdades, ela não pode ser considerada um eleito. Mas meramente crer nisso e não colocar isso em prática, não pode ser uma evidência. Ou seja, nós não podemos nos apoiar meramente nisso para dizer, não, eu sou eleito, eu sou justificado porque eu acredito nisso. Se a sua vida comum, a sua vida prática não evidencia isso. Então essa é a primeira falsa evidência, né? Quando você crê
que você é um eleito meramente porque você acredita nas verdades bíblicas. A segunda evidência, talvez a gente não tenha tanto isso no meio presbiteriano, que a gente é considerado meio frio, né, em termos de sentimento, mas muitas igrejas se apoiam nisso, na questão de sentir. A segunda possibilidade é que essa gente não venha somente a confiar na verdade, mas também se mostre fervorosa e zelosa. Essas pessoas não dizem somente Senhor, mas também Senhor, Senhor. O que o Senhor Jesus nos mostra aqui no começo, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, essas pessoas não dizem Senhor somente uma vez, elas dizem 2 vezes, o que mostra um nível de intimidade, certo? Um certo nível de fervor ali, de um sentimento forte. Então, precisamos discernir entre o fervor verdadeiramente espiritual e o fervor meramente carnal, o qual desperta um zelo e um entusiasmo animalístico. A gente vê muito isso em igrejas conhecidas atuais, né? Que focam muito nesse fervor, nessa experiência sentimental forte como uma evidência de que você é crente. Se você não sente isso, se você não demonstra isso, se você não chora toda vez que você ora, se você não rodopia, não pula na igreja, sei lá, alguma coisa desse tipo, você não é um crente, ou então sua fé ainda está muito fraca. Né? Eu já ouvi pessoas falando isso, né? De que vocês presbiterianos são meio frios, né? Espiritualmente, né? Tem uma espiritualidade fria. Como se a espiritualidade fosse isso, fosse essa demonstração de sentimento, esse sentimentalismo forte. Mas a gente precisa discernir entre o fervor genuinamente cristão, né, que é necessário que nós tenhamos esse sentimento, esse fervor, né, esse apego ao Senhor, e esse entusiasmo animalesco, que é o que a gente vê muito em muitas igrejas aí, né, que é esse frenesi de sentimentalismo, de choro, de grito, de canto e tudo mais, que acaba sendo algo carnal e não espiritual. É algo meio animalesco, né? Como eu coloquei aqui, que é o que o Martin Lloyd coloca no capítulo. É algo muito, muito carnal mesmo, né? Não reflete uma dimensão espiritual. Algumas pessoas acham que é dever delas mostrarem-se fervorosas e altamente emotivas. Demonstrar o tempo todo que você está sentindo ali. Por exemplo, o que o irmão Vitor falou, né, no Catecúmenos, a questão do arrependimento. Parece que arrependimento é você estar ali com aquele chorando muito o tempo todo. Não que você não vai chorar, não estou falando isso. Mas parece que se você não chora, se você não demonstra fisicamente ali uma tristeza profunda, você não se arrependeu de fato. É o perigo de fazermos coisas impulsionados pela carne, imaginando que as estamos fazendo por causa de Cristo. Então, às vezes, a gente se apega nisso, nessa evidência de que o tempo todo que você vai à igreja, você se emociona, você está ali, muito, na hora do louvor você fica animado, louvando, e na hora do sermão você chora, como se isso fosse uma evidência de que você é salvo. Esse é um outro perigo. Às vezes a gente pode estar fazendo essas coisas mais impulsionado pela carne, porque tem pessoas que já têm um temperamento mais para esse lado mesmo, de demonstrar às vezes o sentimento de uma maneira mais visível, né, mais física, e se apoia nisso como se fosse uma evidência de salvação. E esse é um outro perigo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá funcionando. Sim. Realmente desperta essa emoção na pessoa. Isso. E existem como pode dizer, né, elementos assim, né, que podem realmente trazer essa emoção, né? Então, sim. Nós temos esse sentimento, né? Somos sensoriais, né? Temos todas essas emoções e existem coisas que despertam mais do que outras, né? Então, sim. Existem músicas, às vezes até mesmo deixando mais escuro ali, enfim, essas igrejas utilizam de elementos também que acabam despertando um pouco mais essa emoção, que às vezes
simplesmente a espiritualidade, né? Tipo, às vezes a pessoa está se pegando a questão da espiritualidade ali, de que ela realmente está sendo tocada ali por Deus e tal, mas às vezes ela está sendo envolvida por uma música que é muito emotiva. Exato. Sim, outras coisas ali que estão contribuindo para que isso aí. desperte ainda mais nela, né? Isso aí. Já é uma estratégia das igrejas hoje, né? Apelar para essa dimensão sentimental da pessoa, né? E essa expressão sentimental, por mais que alguma pessoa demonstre isso genuinamente, ela é a expressão mais rasa. A gente não pode focar nisso, em demonstrar sentimentos, né? Porque isso é a demonstração mais rasa ali E geralmente as pessoas que demonstram muito esse sentimento, elas também fazem isso dessa maneira superficial ali no domingo, naquele ambiente ali, e aí em todo o restante da vida delas, elas não colocam as verdades bíblicas em prática. Mas a gente vê que isso já é uma estratégia, né, das igrejas hoje, de ficar ali apelando para o sentimental das pessoas, que é algo mais fácil de manipular, né? É algo facilmente manipulável, o sentimento dos outros. E aí não focam na palavra, não focam nos meios de graça genuínos, né? Uma oração às vezes muito sentimental, e a palavra nos ordena que prestemos o culto racional a Deus, né? Porque se a gente fosse, os nossos sentimentos são extremamente voláteis, né? São muito inconstantes. Então, se a gente for se deixar levar pelos sentimentos, a gente vai ser o tempo todo essa pessoa inconstante, né? Essa pessoa que se deixa levar pela maré, se deixa levar por qualquer discurso. E essas coisas tomam mais tempo no culto do que a própria palavra. Muita coisa. Às vezes coloca lá um testemunho lá da pessoa, às vezes coloca esses elementos assim de muita música, muito realmente para contribuir para isso, né? Sim. Com certeza. E às vezes a pregação da palavra ali é uma breve reflexão de 15 minutos. Sim. Exato. Beleza, a gente viu então duas falsas evidências a respeito da salvação, que é a crença correta. Como eu falei, não é que um indivíduo possa ser considerado um eleito se ele não acredita nas verdades bíblicas. Mas só acreditar nessas verdades de maneira meramente intelectual e não colocá-las em prática, não pode ser uma evidência de salvação, certo? Então a primeira é essa, crença correta. A segunda, então, seria esse forte sentimento. E a terceira são as obras humanas. É possível um homem pregar a doutrina correta, ou seja, obras, né? E fazê-lo em nome de Cristo, e no entanto, ele mesmo permanecer excluído do reino de Deus. Aí eu coloquei como exemplo ali, Balaão, né, para aqueles que lembram, é aquele personagem de Números, que é chamado por um rei inimigo de Israel para que ele profetizasse contra Israel. Ele era considerado um profeta do Senhor, certo? Só que Balaão era um homem corrupto, era um homem que se deixou seduzir pelas riquezas. E mesmo assim o Senhor utiliza Balaão, ele vai com esse rei e ele não amaldiçoa Israel, mas assim abençoa Israel. Então ele é utilizado pelo Senhor para fazer algo, uma obra extraordinária, algo além da capacidade humana, né? Ele profetiza bênçãos a Israel, sendo utilizado por Deus para isso. Mas Balaão não pode ser contado como alguém salvo, né? Um eleito de Deus. Balaão era um homem corrupto, um homem iníquo, e foi usado por Deus para fazer grandes obras, certo? Ele profetizou bênçãos a Israel. Outro exemplo também é Saul. Saul também foi um rei que foi utilizado por Deus para fazer coisas grandiosas, mas também falhou miseravelmente. E também não pode ser contado entre o povo de Deus, porque ele também falhou repetidas vezes em cumprir a vontade do Senhor. Mas foi utilizado por Deus para fazer
coisas grandiosas. Então, meramente fazer essas coisas não pode ser uma evidência, né? Fazer grandes obras não pode ser uma evidência de salvação, tomado isoladamente. Não é que uma pessoa eleita não possa fazer grandes obras sendo utilizada por Deus, mas meramente isso não pode ser uma evidência de salvação. Aí eu coloquei aí, 1 Coríntios 9, 27. Como é só um versículo, eu coloquei aqui no slide mesmo. O apóstolo Paulo fala: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, o apóstolo Paulo, que fez muitas e muitas coisas em prol do evangelho, em prol da pregação e da expansão do reino de Deus, ele aqui admite que ele próprio esmurra o próprio corpo, ou seja, esmurrar aqui no sentido de cercear e controlar tudo quanto a carne anela por fazer, ou seja, tudo que a carne, né, o pecado ali nele, desejava fazer, ele esmurrava o próprio corpo e o reduzia à escravidão, ou seja, aquela imagem, uma imagem bem violenta até, né, de conflito, de guerra contra a própria carne dele. Ele dizia então que esmurrava o seu próprio corpo e o reduzia à escravidão, para quê? Para que, tendo pregado a outros, como ele pregou, não, para que ele mesmo não viesse a ser desqualificado, para que ele mesmo não viesse a ser apartado do reino. Ele que estava constantemente pregando o reino de Deus, pregando o evangelho do Senhor Jesus, ele próprio estava em constante conflito consigo mesmo para que ele não viesse a ser contado como um iníquo, como um ímpio. Olha só, o apóstolo Paulo falando isso. Então, para a gente ver como isso é uma realidade muito presente entre o povo de Deus. A gente deve estar em constante vigilância para que, mesmo a gente sendo evangelizando e tudo mais, para que a gente próprio não venha a ser contado como ímpio. A gente tem que estar o tempo todo com essa mentalidade de conflito com a nossa própria carne, certo? Não é esmurrar o nosso corpo literalmente, mas estar em constante vigilância para saber se aquilo que nós desejamos fazer, que nós queremos ou que nós estamos praticando está de acordo ou não com a vontade do Senhor. Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, existem aquelas pessoas que podem estar proclamando as verdades bíblicas, mas às vezes o fazem porque o apóstolo Paulo coloca aqui inveja e porfia, às vezes para querer ser exaltado, para querer ser considerado como um grande pregador, como um grande homem do Senhor. Então, às vezes a gente pode fazer essas coisas pelos motivos errados. E fazendo essas coisas pelos motivos errados, nós não estamos cumprindo com a vontade do Senhor. Então essa é uma realidade muito chocante, uma realidade realmente difícil, e o Martin Lloyd Jones coloca que se outra pessoa dissesse isso, a gente não acreditaria, mas foi o próprio Senhor Jesus que falou, certo? Então o homem pode fazer todas essas coisas, ele pode acreditar nas coisas certas, ele pode ter um forte sentimento, ele pode fazer grandes obras, e mesmo assim ele pode não ser contado como um crente. E essas grandes obras vão além de meramente pregar o reino de Deus e também abrangem expelir demônios. Olha só, uma pessoa descrente fazendo uma obra desse tamanho, né? Expelir demônios. Nosso Senhor pode dar até esse poder ao homem e, no entanto, esse homem pode estar perdido. Aí eu coloquei entre exemplo ali, por exemplo, não que eles fizeram, eu acabei colocando errado, eu ia colocar antes, os mágicos do Egito, né? A gente vai lembrar então lá de Êxodo, né, que Moisés então foi a Faraó pedindo que Faraó libertasse o povo da escravidão do Egito. E a gente vai lembrar que o Senhor então vai mandando as pragas contra o Egito para que Faraó então cedesse e libertasse o seu povo. E as primeiras pragas ali, que são enviadas pelo Senhor, os mágicos do Egito conseguem reproduzi-las, conseguem fazê-las também, certo? Então eram pessoas, esses mágicos, que serviam a falsos deuses, mas conseguiam fazer coisas
sobrenaturais, coisas grandiosas. Por quê? Porque o Senhor permitia isso. Eu coloquei. Para que isso? Para que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. Então o Senhor permite até mesmo que pessoas que servem falsos deuses, né? E aí, com a interpretação do Novo Testamento, a gente sabe que esses falsos deuses, na verdade, eram demônios. Então, pessoas que servem até mesmo demônios conseguem fazer coisas grandiosas, porque o Senhor permite que eles o façam, para que os propósitos dele sejam cumpridos. Aí eu coloquei Lucas 10, aí, se alguém puder ler, por favor, Lucas 10, 1 e depois 17, 20. Eu coloquei o 10, 1 só para a gente saber o contexto do 17, 20. Lucas 10, versículo 1. E depois o 17, 20, por favor. Capítulo 10, versículo 1, aí depois passa para o 17 ao 20. Pode? Você perguntou aí? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. 17 ao 20 agora. Isso, por favor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O Senhor Jesus aqui já nos dá o remédio, né, para que nós não nos orgulhemos das grandes obras que nós fazemos, né? Os discípulos foram enviados por ele, né, esses 70, para pregar o evangelho nas cidades. E quando eles retornam, então, eles retornam o quê? Possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí o Senhor Jesus mostra o quê? A realidade de que Satanás, como um grande anjo de luz, caiu do céu como um relâmpago. E para que eles não se orgulhassem das obras que eles estavam praticando. E sim, o motivo da alegria deles deveria ser o quê? Que o vosso nome está arrolado no reino dos céus. E o Martin Lloyd Jones, no capítulo, ele até menciona algo interessante, que eu nunca havia pensado, né? A gente pode especular que talvez nem todos esses que foram pregar, nem todos pudessem ser eleitos, né? Enfim. Mas uma coisa que a gente pode talvez ter a certeza é de que entre esses 70 estava quem? Judas. Judas Iscariotes, o traidor, estava entre esses 70 que foram pregar o evangelho e expeliram demônios. Nunca tinha parado de pensar nisso, né? Mas é a verdade. E Judas traiu Jesus, certo? Judas não é um eleito. E ele fez coisas grandiosas junto com esses 70 aqui. Ele era um dos 12. Ele estava entre o círculo íntimo de Cristo. E fez isso. E fez o que fez. Então, meramente fazer grandes obras não pode ser uma evidência de salvação. E aí, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. O Senhor Jesus alerta para uma realidade a qual o povo de Deus estará sujeito, né? Aparecerão falsos cristos, aparecerão falsos profetas, e realizarão o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos, sendo utilizados por Satanás, porque o Senhor permite isso,
a realizar grandes prodígios e grandes feitos para enganar os eleitos. E esses falsos profetas e falsos cristos, que são utilizados por Satanás, eles podem ser contados como crentes, como os eleitos? Não. Mas realizarão grandes coisas. E o Senhor permite que isso aconteça para que os propósitos dele sejam cumpridos. Pois bem, então, caramba, se um descrente consegue fazer tudo isso, então como é que eu vou saber se eu sou crente, né? Que doideira. E aí é interessante, porque o Martin Lloyd Jones, então, volta o olhar ao começo do Sermão do Monte. O quê? A realidade do quê? Das bem-aventuranças. O mais importante, então, é o quê? Devemos olhar além da superfície e aplicar os testes das bem-aventuranças, os quais perscrutam o caráter e a natureza de um homem. A gente pode aplicar esse teste com outra pessoa e a gente pode, se possível, aplicar conosco mesmo, né? Mais do que uma crença correta, meramente, ou as grandes obras que eu faço, ou o forte sentimento que eu tenho. Será que na minha vida eu tenho refletido esse caráter das bem-aventuranças? Será que eu tenho sido manso e humilde? Será que eu tenho sido pobre de espírito? Será que eu tenho chorado amargamente pelo pecado que ainda reside em mim? Será que eu tenho fome e sede de justiça? A gente viu as bem-aventuranças de maneira bem detalhada com o pastor Fernando na época, não foi? Então, será que a gente tem, na nossa vida diária, refletido esse caráter? A gente tem refletido essa humildade, a mansidão, a fome e a sede de justiça? A gente tem chorado amargamente. Chorado que eu falo não necessariamente chorar literalmente, mas será que a gente tem sentido esse forte incômodo com o nosso pecado? Lucas 16,15 diz assim: Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Esse é um alerta do Senhor Jesus para que nós não nos dediquemos, não nos desmeremos, não demos tanta importância para as coisas que são elevadas diante dos homens. Porque aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então que a gente possa, de fato, ter um espírito de humildade. Apesar desse trecho ser um trecho meio apavorante, o propósito do Senhor Jesus não é outro senão conduzir as pessoas que estejam se dedicando a essas coisas como evidência de salvação, às vezes estando enganadas a respeito de si próprias, que essas pessoas possam o quê? Aí a gente volta para o catecúmenos, né? Se arrepender. Conduzir as pessoas ao arrependimento. Não ao desespero, não é, então eu não sou eleito, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar meus cabelos, não é isso. Mas o remédio, então, para isso, se qualquer um acredita estar, então, se apoiando em falsas evidências de salvação, acredita então que não é um eleito, que não é um salvo, isso já é um bom sinal. Você já duvidar da sua salvação já é um bom começo, rumo ao que? Ao genuíno arrependimento, que leva à vida, né? Como o irmão Vitor tinha falado. Essa é uma verdade arrepiante, como eu coloquei aqui na conclusão. Se porventura nos sentimos condenados, que possamos confessar a questão ao Senhor Deus, voltando-nos confiadamente ao Senhor Jesus Cristo, pedindo que nos seja outorgada a fome e sede de retidão. Por quê? Porque o Senhor Jesus, lá no começo do Sermão do Monte, ele já falou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados. Então, se a gente genuinamente tiver essa fome e sede de justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, se nós nos apegarmos aos meios de graça, à oração, à leitura da palavra, à comunhão dos santos, né, dos sacramentos, se nós nos apegarmos a isso e orarmos ao Senhor com o espírito de humildade,
temente a Deus, pedindo então que nos seja outorgada essa fé, né, que foi que ele falou no devocional, para que a nossa fé então seja aumentada, para que a gente se apegue mais e mais ao Senhor, a gente pode ter a certeza de que o Senhor concederá isso. É nesse contexto que é dito que se nós pedirmos, o Senhor concederá. O Senhor não vai conceder qualquer pedido egoísta, maluco que a gente tenha. Mas se a gente pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos crescer na semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor vai conceder isso a nós. Ele não vai conceder qualquer pedido maluco, mas isso a gente pode ter a certeza de que será concedido se nós genuinamente pedirmos de coração. Então, que nós possamos... A gente pode se apavorar um pouquinho, mas não muito, certo? Que esse temor e esse medo não nos conduza à inação, mas que a gente possa ser conduzido aos pés do Senhor em espírito de humildade e temor, clamando a Ele pelo arrependimento genuíno, que leva à vida eterna e que leva a uma vida em busca de santidade, de cumprir a lei de Deus, de cumprir a vontade do Senhor. Uma pessoa não pode crer que é uma eleita se ela não busca na sua vida crescer em santidade. Isso é primordial, certo? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu beber uma água aqui.